ficaria feliz por ter sido arrastado para uma situação como essa. Mas o Zato afirma que está chateado e não irá resolver nada. Ao invés disso, ele prefere se concentrar no que pode ser feito. Nisso, Kazuki diz que ele é mais sensato do que ele esperava, mas o Zato afirma que a Inokami está aceitando toda a situação bem melhor do que ele. E ao finalizar esses preparativos, o Elsie manda a Inokami colocar a mão na bola de cristal. E quando ela coloca a mão, a bola toma uma cor amarelada. Nisso, o Elsie explica que a garota possui uma aptidão maior para a magia de trovão. Além disso, ela também tem tanto de reservas de mana. Eu descobriria isso no Inokami fica ainda mais empolgada. E o Zato comenta que esse atributo combina muito bem com a louca por fantasia como ela. E após isso, Kazuki coloca a mão na bola de cristal também. Então o Elsie explica que ele tem aptidão para a magia de luz. E essa é uma magia incrível, pois poucos são capazes de usá-la. E além do mais, esse atributo é excelente para combater demônios. E por fim, ela chama o Zato para fazer o teste de sua magia. E quando ele toca a bola, uma luz verde incendeia o lugar. Então o Elsie fica em choque e apenas o puxa até o rei. E chegando lá, ela revela que a bola de cristal ficou verde. Nisso, o rei se assusta, pois significa que o atributo dele é extremamente raro. Então Lloyd diz que ele deve ser levado para longe do castelo. E o Zato fica sem entender nada. Nisso, uma mulher amedrontadora vai até eles, abrindo a porta de qualquer jeito, e pergunta como foi o ritual de invocação. Mas o rei tenta desconversar, dizendo que ela poderia estar de licença naquele dia. Porém, Rose afirma que uma serva do rei jamais poderia estar de licença. E então ela para na frente de Zato e pergunta se ele seria o tal herói. E Lloyd diz que ele não é, pois o garoto foi enviado para lá por engano. E ela então se apresenta para o Zato como Rose, a capitã do esquadrão de resgate do rei. Mas ao ouvir isso, o Zato se questiona se Rose seria uma pessoa confiável. Afinal, ela parece mais que deveria matar do que resgatar. Então o Elsie diz a ela que os verdadeiros heróis estão esperando perto da bola de cristal. E os dois seguem até lá. E Lloyd diz ao Zato que ainda vai ver o que irá fazer com ele. E o garoto se queixa, afinal o Elsie ainda não falou nada sobre a magia dele. E ele pergunta qual atributo o verde significaria. Mas ao dizer isso, Rose o ouve e decide levar o Zato com ela. E o Elsie consegue tirá-lo dali rápido, jogando ele para longe. Porém, Rose vai até ele e consegue capturá-lo. Isso ela promete ao rei que irá transformar o Zato em um verdadeiro curandeiro. Mas o rei tenta explicar para ela que ele está ali por acidente. E em seguida, os amigos dele são avisados do que está acontecendo. Porém, o Elsie tranquiliza, dizendo que ele não foi levado para ser morto ou algo do tipo. Ele, na verdade, havia sido capturado pelo esquadrão de resgate. Logo após Rose descobrir que ele era um curandeiro. Afinal, ela faz parte dessa classe tão rara. E o seu plano é ter o Zato como seu subordinado. E ao ouvir essa explicação, Inokami diz que ele não aparenta estar com problemas. Mas o Elsie afirma que os métodos de treinamento da Rose não são dos mais agradáveis. Enquanto isso, ela explica mais para o Zato sobre seu potencial para se tornar curandeiro. Então, ela apresenta ele para seus amigos de classe. E isso, um gigante chamado Tong lhe dá as boas-vindas. Em seguida, um outro colega diz ser Mil. E depois vem Alec e Gomo. E por fim, o último morador se apresenta como Groot. Mas ao vê-los assustando o novato, Rose chuta Tong para longe. Porém, eles corrigem ela e afirmam que estavam sendo legais para usar. Bem, ela explica a ele que todos esses caras são seus subordinados, mas não são curandeiros. Já que os dois curandeiros do esquadrão de resgate estão localizados em outro lugar. Portanto, ela mesma se encarregará de ensinar magia de cura para ele. Nisso, Zato tenta pedir por outro instrutor, mas Rose apenas o ignora, demonstrando que não liga nem um pouco para a opinião dele. Então ela manda Tom oferecer um espaço de seu quarto para o Zato se acomodar. E com isso, ela deixa eles a sós. E todos começam a pesar na mente da garota, dizendo que o Zato passará pelo inferno ao ser treinado por Rose. E no meio da madrugada, ele se mantém acordado e fica pensando no que acontecerá com ele. Enquanto isso, Rose continua acordada também e fica refletindo sobre aonde vai dar essa história de treinar um curandeiro de outro mundo. E ao acordar, o Zato acredita que tudo que aconteceu havia sido um sonho, mas quando ele olha para o lado, ele vê Tom e nota que realmente está em outro mundo. Nisso, vai até ele e diz que o garoto tem visita. Então ele encontra com seus dois colegas preocupados. Porém, o Zato tenta tranquilizá-los, dizendo que está bem. Mas ao se lembrar que ainda tem os treinos de Rose para começar, ele volta a ficar mal e diz que talvez não esteja vivo no dia seguinte. Porém, ele já aceitou seu destino, afinal não há nada melhor que ele possa fazer por agora. E essa é uma excelente chance para ele ser útil em algo. Nisso, Suzune se compromete a dar o seu melhor também em seu treino. Enquanto o Kazuki, ele agradece o Zato e diz que também irá dar o seu melhor enquanto espera esse mundo. E todos seguem seu caminho, e o Zato fica para trás, almejando poder ajudá-los em algum dia. E com isso, Rose vai até ele perguntar como foi a conversa dele. E o garoto já começa a tremer na base, mas diz que teve uma conversa bem agradável. E ela explica que ele não está em uma prisão, portanto, ele pode se encontrar com seus amigos
amigos à vontade, contanto que não seja no meio do treino. Então, ela joga um diário no colo dele e o manda anotar a sua rotina de treino, suas experiências e também mais alguma coisa que o Sato queira anotar. Nisso, ela informa que o treinamento começará após o café da manhã. E no primeiro dia de treino, ele sente que Tonk e os outros exageraram ao chamar o treino de Rose de infernal, pois o treino foi muito fácil. E após finalizarem, ela pergunta se ele já sente algo diferente. E o Sato revela que está sentindo uma sensação estranha e quente no peito. Nisso, Rose explica que ele está sentindo a magia, e essa é a magia que ele deverá aprender a expelir de seu corpo com o tempo. E para isso, ela o manda ler um determinado livro. Porém, o Sato diz que será difícil ler algo na língua naquele momento, mas ela apenas manda ele abrir o livro. E ao fazer isso, ele se surpreende ao conseguir entender a escrita. E Rose informa que todos aqueles que são trazidos para lá através da invocação do herói têm um feitiço de tradução lançado sobre ele. Nisso, ela aponta no livro o reino Linger e também aponta o reino dos demônios. E por estarem próximo deles, os demônios o encaram como o primeiro alvo a ser destruído. E bem, ela o manda ler aquele livro todo, pois ele diz tudo o que o Sato precisará saber sobre as nações, raças e demônios desse novo mundo que ele está inserido. Então, ela o deixa sozinho para estudar. E ele sente que aquele é um treino muito tranquilo. Já no dia 2, ela o pôs para correr até cansar. E no terceiro dia, Rose repetiu o mesmo treino do dia 2, mas dessa vez, ele teve que correr até o seu corpo e esquecer que dores musculares existem. Mas, de repente, ele acaba caindo de exaustão. E ao ver isso, Rose o manda parar de descansar. Porém, o Sato tenta se explicar, dizendo que as suas pernas não aguentam fazer mais nada. Nisso, ela dá um tapa em suas pernas, as curando com magia. Então, ela o chama de lixo e manda o Sato voltar a correr sem se importar com a sua vida, pois se carregando com magia de cura. E chegando no dia 7, ele novamente foi forçado a correr até quase assinar com o baixo. Mas dessa vez, ela teve um pulozinho chutando para longe. Então, Rose afirma que quanto mais ele a odiar, mais dura ela será com ele. Nisso, o Sato se questiona se ela teria lido seu desabafo no diário, porém ele lembra que ela não sabe japonês, portanto não teria como ela entender o que está escrito lá. Então, ela arremessa para longe para que ele continue correndo. Ao passar mais alguns dias, ele continua a se machucar, mas em determinado momento, todo o seu corpo para de doer. E se ele entende que a sua magia de cura está começando a fazer efeito. E tendo aprendido a fazer essa magia, o Sato nota que passou a correr sem se cansar nunca. Porém, esse treino ainda não parece fazer sentido em sua cabeça, pois o Sato acredita que não será útil para Kazuki e Mikami se ficar apenas correndo. Nisso, ela manda dar mais 30 voltas e acelerar o ritmo. E ele volta a ficar bravo e usa esse sentimento para provar que é capaz para ela. E chegando no dia 11, Rose acrescenta um exercício de flexão no treino dele. E então, ela revela que há algo importante em fortalecer o corpo dele. No caso, se ele precisar fugir de um inimigo no campo de batalha, ele precisará ter agilidade para fazer isso. Além do mais, ele poderá usar isso para salvar os seus amigos que estiverem vulneráveis ao perigo, pois quanto mais rápido ele puder correr, mais rápido ele poderá salvar os seus amigos. E ao ouvir isso, ele fica pensativo e volta ao treino. Nisso, o Sato percebe que conseguiu cumprir o treino do dia sem que ela precisasse gritar. E embora essa fosse uma vitória digna de comemoração, isso acabou o assustando ainda mais. Já no dia 11, ele passou o dia correndo, e ao cair a noite, o Sato voltou para as flexões e passou a sentir seu corpo mais leve. Porém, no dia 13, Rose adicionou pesos ao corpo dele, pois notou que já estava acostumado com o peso normal de seu corpo. E no dia seguinte, o Sato faz uma pausa no treino para almoçar. Nisso, Tong revela que comeu a comida dele por engano. Então o Sato se enfurece e começa a correr atrás dele com os pesos no corpo dele. E uma semana após isso, os seus dois amigos vão visitar o Sato. E ao chegarem lá, ambos veem o Sato treinando duro. E Rose nota que o garoto desacelerou o ritmo da flexão, então ela manda se esforçar mais. Afinal, aquele treino ainda não era nada. Nisso, ele a responde, dizendo que não está desistindo, e afirma que ela, na verdade, é muito leve. Ao ver o Sato todo cheio de marra, ela joga mais uma pedra pesada nas costas dele. Porém, o garoto continua se esforçando, e Rose diz que aos poucos ele está se tornando o tipo de homem que ela gosta. Nisso, ela comenta que poderá dar um próximo passo com ele um pouco mais rápido do que o previsto. Enquanto isso, Inokami e Kazuki ficam espantados ao verem toda a resistência de Osato. E Sigrid vai até Rose reclamar de sua atitude, pois ela está o treinando de uma forma extrema, e então ela diz que seus meios são diferentes do dele, e o seu objetivo é tornar Osato o seu braço direito. Portanto, ela não pode dar a ele o luxo de um treino leve. Além do mais, ela se diverte com o fato do garoto odiar perder e nunca desistir. E o fato de ele conseguir suportar o treino dela
dela é o suficiente para ambos selarem o acordo. De haver Six tentando ajudar, o Sato sente que ele está mais atrapalhando. Nisso, Rose manda o garoto fazer uma pausa para o almoço. Enquanto é Six, ele deixa a princesa aos cuidados de Inokami e Kazuki, pois ele irá precisar ter uma conversa com Rose. E ao ficarem sós, Six afirma que algo está errado com ela. Ele diz que mesmo o rei tendo feito o realistamento de Rose, ele é contra essa decisão. Enquanto isso, Kazuki explica ao Sato que Six era de Linger e é atualmente o comandante do exército do reino e também o cavaleiro mais forte. Ele informa que ambos estão aprendendo a lutar com espadas através dos treinos de Six. Isso, o Sato compreende toda a situação e pergunta quem é a garota que está com ele. E ela se apresenta como Célia Volkswagen, a filha do rei. E ao descobrir que ela seria a princesa, o Sato se desculpa por falar com ela tão informalmente. Porém, ela pede para que ele fique à vontade em sua presença. Nisso, Inokami se lembra que Kazuki reagiu desse mesmo jeito quando viu a princesa real pela primeira vez. Então a princesa serve uma torta a todos. Enquanto come, Kazuki pergunta se o treino de Usato é sempre tão duro assim. Ele responde que o treino de hoje, na verdade, estava fácil. Então, ele pergunta sobre o treino deles. Nisso, Kazuki explica que eles treinam luta de espada com Six. E a parte da magia é ensinada por Wells. Porém, todo o treino é passado levando em consideração as limitações mentais e físicas deles. Moleque, se botar o X1 do Usato contra os dois, ele ganha. Muito diferente dos treinos de Usato, onde nada é levado em consideração. Então Kazuki se desculpa com seu amigo, mas o Sato diz que ele não precisa se desculpar por nada. E quando ele vai pegar mais uma fatia de torta, Inokami levanta a camisa dele para ver essa barriga definida, pois ela já estava de olho nos músculos dele faz tempo. E ao ver seus músculos abdominais, ela pede para poder tocá-los. Nisso ele tenta fugir da situação, lembrando que eles estavam aí para falar algo com ele. Então Kazuki explica que a intenção deles ali era descobrir se o Sato estaria passando por alguma dificuldade. E o garoto explica que no início a sua vontade era fugir dali, mas com o tempo ele foi se acostumando e essa vontade passou. Ele afirma que hoje em dia o treino passou a ser agradável. Além do mais, o Sato relata que a vida dele ali não é tão ruim, mas ainda assim ele acredita que só está ali por teimosia mesmo. Afinal, os seus amigos irão lutar como heróis. Ele precisa ser útil para ajudá-los. E ao ouvir isso, Inokami diz que quer ser salva por ele quando estiverem a poucos. Porém, ele diz que já está tarde para ela tentar agir como uma garota normal. Porém, Inokami afirma que sempre foi uma garota normal. E nisso, Tong dá as caras por lá para trazer o almoço de Usato. Mas ao se lembrar do vacilo dele da última vez, o Sato se enfurece. E os dois começam a brigar. E vendo essa treta toda, Célia pergunta se deveriam ir. E Kazuki diz que não é necessário. Afinal, esses combates já devem ser algo corriqueiro na vida de Usato. Então Inokami comenta que ele aparentemente está se adequando àquele mundo ainda mais rápido do que eles. E com isso, Kazuki se inspira e decide voltar ao castelo para treinar mais. E ao observar o Sato, Inokami sente que há algum motivo para eles terem sido enviados juntos para aquele mundo. E chegando à noite, o garoto se sente feliz por ter conseguido rever seus amigos. No entanto, o Sato diz ter ficado com medo da reação de Inokami naquele dia mais cedo. Mas ainda assim, ele nota que ela estava certa ao dizer que o corpo dele havia mudado. E embora o seu treino tenha o deixado diferente esteticamente, o Sato ainda se questiona se ele seria capaz de correr rápido para salvar os seus amigos. E no dia seguinte, Rose joga uma bolsa em seu colo e diz que eles irão sair. Nisso, os dois chegam até um guarda chamado Thomas e Rose informa que está ali para apresentar um dos rapazes. E ao andarem um pouco mais, eles chegam em uma floresta conhecida como a Escuridão de Linger, um local famoso por estar sempre repleto de monstros. Então, ela explica que o Sato deverá conseguir um grande Grizzly, caso contrário, ele não voltará para casa. E ao ouvir isso, ele se lembra do livro que leu e diz que esse monstro é descrito como um urso amedrontador. Porém, Rose afirma que o grande Grizzly não é páreo para ele. Mas o Sato diz para ela que ela não o ensinou a lutar, portanto ele não conseguiria vencer esse monstro. Isso ela o pega e apenas taca o moleque na floresta, dizendo que ele quis se ver. E ainda no ar, ele começa a se mexer e percebe que vai acabar morrendo com aquela queda. E ele até brinca que ela vai virar notícia por matar o seu subordinado. E nisso, ele tem a ideia de se virar de costas, colocando a mochila para baixo e começando a usar magia de cura sem parar. Enquanto ele passa pelos galhos, ele consegue se prender em um e cai fazendo a pose do herói. E ao se levantar, ele decide seguir o pedido de Rose. Afinal, não teria mais o que ele pudesse fazer a respeito. E mesmo com medo, ele se anima para derrotar o tal monstro, Grand Grizzly. Mas quando ele realmente aparece, o seu coração quase salta pela boca. E no meio da fuga, ele nota que o monstro é maior e mais amedrontador do que ele imaginava. No entanto, ele confia em suas pernas e dá o Usato a derruba com um soco e finaliza o monstro com várias estocadas de lança. E no fim do combate, o urso vai até ele lhe agradecer pela ajuda. Nisso, o Sato comenta que não irá poder curar o urso agora, pois acabou de
esgotando toda a sua mana ao curar o veneno. Além do mais, todo o esforço na batalha fez com que seu corpo ficasse completamente imóvel. E de repente, a cobra que aparentemente estava morta se levanta. Qual você prefere? Esse daqui, que é o que eu acabei de fazer, ou esse daqui? Comente aí nos comentários. Falou!